Com o fim da batalha contra o Code se aproximando, muitas discussões sobre o futuro do mangá de Boruto já começaram. Afinal, será que o time skip vai chegar logo após a finalização dessa luta, sendo então o último arco do mangá nessa primeira fase da história, ou um novo arco será criado, adiando ainda mais o tão aguardado time skip? É justamente sobre tudo isso que vamos comentar no vídeo de hoje. Então, se tá chegando agora, já se inscreva no canal, deixa o like e também ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Mas indo direto ao tema do vídeo, eu já vou adiantando que hoje só vamos teorizar sobre o futuro do mangá. São as minhas opiniões e visões sobre a sequência da história. Então, tenham isso em mente, porque hoje eu vou basicamente desabafar aqui com vocês sobre algumas coisas que eu quero comentar sobre a história. Vai ficar passando uma gameplay aí de fundo, então se vocês quiserem minimizar o vídeo e ouvir como se fosse um podcast, um videocast, fiquem à vontade, beleza? Mas, começando aqui, eu realmente queria comentar sobre essas questões com vocês, porque pelo menos na minha opinião, o mangá chegou no momento onde teremos uma resposta sobre o time skip, querendo ou não, se ele virá ou se vai demorar um pouco mais, e eu explico. Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo aqui no canal sobre a investida do Code aos protagonistas. Obviamente, toda essa luta contra o Code não havia começado, mas já nesse vídeo que eu fiz, se não me engano, em junho de 2021, eu teorizava que o Code atacaria sem invadir Konoha, e que esse momento mostraria ao Kawaki que ele ainda está fraco, entre outras coisas. Eu acertei bastante coisa naquele vídeo, mas o ponto todo aqui é que a razão para eu ter acreditado que o Code não atacaria Konoha de forma direta já era muito mais meu pensamento sobre o futuro da história do que qualquer outra coisa. Porque saca só, se o Code invadisse Konoha, seria meio que uma repetição de algo que já acabamos de ver, no caso, o próprio Ishiki invadindo a vila. Fora que a Delta, por exemplo, e o Kashinkoji já haviam se infiltrado antes, então seria meio que uma repetição de algo que não tinha necessidade, mais um interno da cara invadindo Konoha. Fazia muito mais sentido o Code atrair o Boruto e o Kawaki de alguma forma, ou aproveitar uma oportunidade para agir, que foi o que aconteceu, uma oportunidade criada pelo Kawaki. E por que era tão importante que o Code fizesse uma investida? Bom, detalhe que na época não sabíamos ainda se o Code agiria logo, pois as 5 nações estavam atrás dele e a própria Eida o aconselhou a esperar, então não fazíamos ideia de quando o Code apareceria. Muitos até teorizavam que o time skip viria e o Code só atacaria depois da passagem de tempo, mas porque eu nunca acreditei tanto nessa possibilidade? Basicamente porque pro time skip vir, uma situação crítica precisaria acontecer, na minha opinião, tendo uma apresentação da nova ameaça do mundo ninja para que as peças fossem organizadas e os protagonistas se motivassem ainda mais a parar esse novo vilão, preparando então todo o terreno e sendo uma boa hora para o time skip acontecer. Justamente por isso eu acreditava que o Code apareceria para mostrar o seu poder, tanto para nós leitores, quanto para os protagonistas, e também criar e influenciar situações importantes, como o fato do Boruto ter sido pressionado ao ponto de demonstrar uma nova forma de usar o seu karma, controlando o Momo. Kawaki mostrou seu novo karma, e outras coisas podem rolar, quem sabe uma morte, tanto faz. O fato é que o Code está cumprindo muito bem o seu papel e agora restaria duas opções óbvias. Ou o time skip vem logo após essa luta contra o Code, ou um novo arco virá e essa passagem de tempo vai se estender ainda mais, sendo esse o motivo de eu ter dito que, querendo ou não, o mangá vai dar essa resposta logo. E calma que eu vou explicar todo o meu ponto. Eu comentei sobre toda a atual situação do mangá com o Code agindo, pois eu queria destacar para vocês a importância do Code agir nesse momento. Não quero me repetir, mas ele mostrou seu poder para todos, incluindo nós, e está influenciando um monte de acontecimentos. Isso era importante e está sendo feito, porém, agora que a luta se aproxima do seu final,
Como eu disse, teremos uma resposta do mangá em breve, não sei quando, mas isso vai acontecer e eu explico. Como comentei, temos dois caminhos óbvios após a finalização desse embate contra o Code, time skip ou novo arco. Falando um pouco da primeira opção, o Code já revelou que pretende ir atrás do Boruto quando ele se desenvolver mais como Otsutsuki, para que fosse então um sacrifício mais especial, ou seja, já dando aí a dica do possível motivo para o próprio Code aguardar 2 anos pelo menos para retomar os seus planos e rolar o time skip. Com o final dessa luta, dependendo dos destinos dos personagens, não restaria mais muito o que se fazer nessa primeira fase, pois o Code, que é a principal ameaça no momento, já fez a sua primeira investida e mostrou seus planos, e agora o que mais viria? Não faz sentido estender mais essa primeira fase se não acontecer um novo arco. Por isso que, logicamente, finalizando essa luta contra o Code, o normal, caso não haja um novo arco, seria alguns capítulos de transição e aí o time skip. Mas, caso eles queiram estender ainda mais essa primeira fase do mangá após a luta contra o Code, não se limitando a alguns capítulos de transição, teríamos um novo arco, e eu dificilmente acho que um novo arco não teria o envolvimento do Code, pois basicamente você esfriaria o vilão deixando ele de lado, quando na verdade você precisa continuar o desenvolvendo para melhorar a construção do personagem como um vilão, principalmente por se tratar de um mangá mensal, ou seja, as coisas precisam ser diretas. Justamente por essa razão, eu penso que dificilmente teremos um novo arco com uma outra ameaça ou questões, pois não seria uma hora adequada para isso quando o próprio mangá está se reconstruindo e montando toda uma nova estrutura, com novas ameaças após a derrota do Whisk. Logicamente, os próximos capítulos e arcos precisam ter uma certa ligação com esses vilões, mesmo que mínima, pois deixá-los de lado é simplesmente a pior decisão no momento, na minha opinião, quando a prioridade deve ser trabalhá-los. Justamente por isso eu creio que o melhor caminho seria sim o time skip vir logo após essa luta contra o Code e alguns capítulos de transição, já que não restaria muito mais coisas para se explorar nessa primeira fase do mangá, e se um novo arco viesse, dependendo de como ele for, isso poderia prejudicar a história ou adiar o time skip, já que ou você teria um novo arco enquanto o Code, a Ada e o Daemon, por exemplo, ficam de escanteio, aguardando o momento certo para agir, esfriando os personagens no momento em que eles precisariam ser mais trabalhados, principalmente por terem sido apresentados quase agora, ou você teria um novo arco envolvendo o Code e o time skip demoraria mais para chegar. Por tudo isso, acho que mesmo que eles queiram estender ainda mais a vida útil dessa primeira fase, as decisões, dependendo de quais forem elas, podem prejudicar muito a história dependendo de como elas forem executadas, porque eu também não descarto a possibilidade de um novo arco com uma participação pequena de Code, Ada e Daemon, mas feito de uma maneira legal. De qualquer maneira, vamos ter essa resposta logo, pois faltam 2 capítulos para o volume 17 ser fechado, e querendo ou não, ao longo dos capítulos de transição que devem vir após essa luta, vamos ter indícios se virá um novo arco ou se o time skip chegará. Isso é claro, levando em conta que com o final dessa luta contra o Code, o cenário não mude tanto assim, como por exemplo o Kawaki não ser levado pelo Code, já que isso poderia estender um pouco mais essa primeira fase do mangá, pois os personagens obviamente iriam tentar ir atrás do Kawaki, sendo quem sabe um novo arco. Fato é que pra mim essa luta contra o Code tem muito cara de um último arco dessa primeira fase do mangá, principalmente porque o anime adaptou praticamente todo o mangá em 2021, o que me faz pensar se já não havia esse conhecimento que o time skip chegaria logo e que o anime, a produção do anime, resolveu acelerar essa adaptação, já que o time skip chegaria e eles poderiam explorar mais o espaço em branco dessa passagem de tempo sem se prender tanto ao mangá, tendo mais liberdade, já que provavelmente o Code e a Ada estariam esperando algo para agir, ou seja, você não precisaria justificar esses personagens que estariam de escanteio por motivos que foram explicados. Mas cara, basicamente é isso, eu queria muito desabafar sobre esse tema, então tá aí o meu vídeo comentando sobre o que eu imagino do futuro do mangá. Como eu falei, esse vídeo aqui foi mais um desabafo, uma opinião minha, né?
Mas de qualquer forma eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, cara, e tá chegando agora, se inscreva no canal, né? E também deixa o like, porque isso ajuda muito o vídeo a ser impulsionado e ser entregue para mais pessoas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo todo, vou ficando por aqui e até uma próxima.